Especialista em arbitragem fica assustado e manda real com erros contra o Flamengo. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Chico Garcia e Rica Perrone, links na descrição. Chico Garcia fez uma análise perfeita e explicou tudo sobre os lances polêmicos de Flamengo 2, Estudiantes 1. Já Rica Perrone teme que a anulação do cartão amarelo de Plata abra um precedente que pode atrapalhar o futebol sul-americano. Ele explica tudo. Sem mais, vamos acompanhar os vídeos e depois trazemos tudo sobre o nosso Mengão. O Gonçalo Plata é chutado na entrada da área. Até não sei se não seria dentro, que seria pênalti, mas ele parece estar saindo da área, então eu não sei. Eu só sei que ele sofre a falta. Uma falta que o cara vai chutar e chuta o toco, como a gente fala, né? O Plata vai pra disputa, o cara vai chutar e chuta o pé do Plata. E aí, como era um segundo amarelo, ele expulsa o Gonçalo Plata. Como é um segundo amarelo, o VAR não pode interceder. O que é uma regra que precisa mudar para ontem. Porque a consequência acaba sendo um vermelho. Então não faz sentido a FIFA não permitir que o VAR entre em lances de segundo amarelo. Porque ele vai tirar o jogador do jogo daqui a pouco por uma injustiça. Não, mas só pode entrar em cartão vermelho. Mas no caso resultou num cartão vermelho, mesmo que seja um amarelo. A FIFA precisa mudar esse protocolo do VAR, né? Porque só pode entrar em vermelho, não em amarelo. Cara, nesse caso, em segundo amarelo, tem que entrar. Mas no caso não podia, né? No caso não podia, não tá valendo ainda essa regra. Nem sei se um dia estará valendo. Deveria. Mas, cara, que injustiça. O Plata não entende nada, os jogadores não entendem nada, o estádio não entende nada. E ali o Flamengo fica com um jogador a menos. Gente, naquele momento, o que resta? Bom, vamos matar tempo aqui, vamos esperar o tempo passar, se defender e num contra-ataque, né? O Bruno Henrique entrou para segurar um pouco a bola, só que o Estudiantes estava no ímpeto. E aí eu acho que eles se motivaram ainda mais com isso e foram para cima. E cara, a coisa foi, pum, até que numa levantada o Guido Carrilho, camisa 9, acabou chutando pro fundo da rede e diminuindo para 2-1. Entra o Alário, que jogava no futebol alemão e que não deu certo no Inter, no Internacional. Entrou no segundo tempo, os caras começaram a rondar a área e no finalzinho, cara, foi um sufoco, que a bola passou isso aqui, isso ali. Imagina se os caras empatam. Mas o Flamengo venceu. E eu acho que tem que valorizar a vitória, mas eu entendo a frustração. Primeiro, porque você estava ganhando por 2-0. Segundo, porque o juiz estava completamente maluco. Ele comete um erro gravíssimo que interfere diretamente no jogo. E tem uma informação até do repórter da ESPN de que o quarto árbitro avisa o treinador do Estudiantes para que ele tire o lateral direito, que o Facundo Rodrigues. Não, o Facundo é o que estava na disputa com o Plata. Para que ele tire o jogador, porque ele estava cometendo muitas faltas que ele poderia ser expulso. Então, assim, é difícil, né, cara? Eu não quero ser leviano aqui, mas essa expulsão foi muito estranha. Muito estranha. No mínimo, curiosa. No mínimo, e absolutamente injusta. Injustificável. Não tem como você olhar o lance e achar que o Plata merecia expulsão por uma solada e tal. Não faz nenhum sentido. E isso interferiu diretamente no resultado. Porque a partir dali, o Flamengo se enervou, recuou, se assustou e o Estudiantes foi lá e conseguiu fazer o primeiro gol. Então um jogo que começa com 14 segundos com o gol do Pedro e que prometia uma goleada histórica, acachapante, tranquilizadora, vira um inferno no final do jogo com apenas um gol de vantagem. Essa é a Libertadores. O Flamengo tem chances de passar, mas assim, muita. Porque é muito mais time que o Estudiantes. Mesmo jogando fora de casa, esse Flamengo, com a qualidade que tem todas as condições para vencer o jogo de novo. Agora, que é o que vale para o Palmeiras também diante do River. Porque o Palmeiras venceu o jogo do River lá. O jogo da volta, contra esses argentinos e contra a arbitragem sul-americana, é bom estar preparado. Porque assim,
Tudo pode acontecer. Um jogador expulso no começo, um pênalti que muitas vezes marcam aqui no Brasil, que daqui a pouco os caras não vão marcar, uma linha traçada para lá, outra para cá, uma catimba, uma matada de tempo, uma provocada de expulsão, e aí daqui a pouco os caras saem do sério. Tudo pode acontecer, gente. E aí, nesse tudo pode acontecer, você que tem ou teria uma distância, por exemplo, de Flamengo e Estudiantes, essa distância ela começa a diminuir. Ela se equilibra. Por quê? Porque o adversário tem a favor de si, vamos colocar dessa maneira, a aleatoriedade do futebol. E aí... Se por um acaso, neste caso, o Flamengo conseguir a reversão da suspensão do Plata, que eu não acho que seja uma coisa tão importante assim, o Flamengo tem um elenco foda suficiente para isso, ela vai abrir um precedente muito perigoso e eu tenho muita dúvida se a Conmebol vai topar. Por quê? Porque ela vai estar anulando um amarelo. Ela não vai estar anulando uma expulsão por agressão, ela vai estar anulando uma decisão do árbitro, que o VAR não poderia interferir. O que abre um precedente filha da puta para que todo jogo de futebol termine na justiça. Vou voltar nos lances do jogo, que de madrugada eu pude rever os lances do jogo com mais calma, né? Ontem, quando eu fiz a live, eu fiz logo depois da partida. Como eu tinha dito ontem, e muitos flamenguistas naturalmente, né, saíram me xingando, o lance foi fora da área. Eu desconfiei disso na hora da imagem ontem, eu falei, gente, peraí, se o pé de apoio dos dois tá quase na linha da área e os dois esticam a perna, talvez o VAR não entrou, porque o choque talvez tenha sido fora da área. Você filha da puta, foi pênalti. Não, não foi pênalti. Hoje a Conmebol já se manifestou dizendo que não poderia intervir porque o toque foi fora da área. Portanto, não foi pênalti. Não foi falta. O que o árbitro viu, e na câmera de frente dá para entender, ele vê que o Plata vem de cima para baixo e o jogador do Estudiantes de baixo para cima. Então, na hora, ele deve ter entendido que aquilo foi uma entrada de sola. E é por isso que ele deve ter dado, e não por causa da simulação. Eu acho que ele deu por causa disso. Eu acho que ele deu, porque como não tem áudio do VAR, né, porque o VAR não participa, eu acho que ele deu, entendendo que ele deu uma solada, que ele veio de cima para baixo. Ele errou, tá? Não foi isso que aconteceu. Os dois disputaram a bola, e mesmo se ele tivesse considerado, ele podia ter dado uma infração e não ter expulsado. Ele deu um cartão amarelo ali. Só que tem um problema nesse lance. Alguns minutos antes, o Plata fez uma falta consideravelmente forte que poderia ter tirado, e até deveria ter tirado ele do jogo, porque ele faz uma falta por trás, muito parecido com a semana passada do Vitinho no Corinthians, e que todo mundo pediu o cartão vermelho. Então ele poderia e deveria ter tomado o cartão amarelo. E aí, irmão, você vai entrar numa discussão que nunca mais termina. Por quê? Porque aí ele vai lá e fala assim, tá, então eu vou excluir o cartão amarelo do Plata, por exemplo, que é o que o Flamengo tá pedindo. Eu vou excluir a suspensão do Plata. Possivelmente o Estudiantes vai entrar com uma representação falando, já que você está interferindo na decisão de um árbitro em um lance isolado, eu quero que ele seja expulso antes do jogo, e portanto eu fui prejudicado por mais tempo, porque quando eu tive um jogador a mais eu consegui fazer um gol, talvez eu fizesse dois. E isso pode se desenrolar de uma maneira até chegar numa anulação da partida, ou chegar num hábito mundial e sul-americano principalmente, onde o precedente está aberto, portanto há uma jurisprudência, de você poder entrar com qualquer lance e falar, ó, esse jogo aqui eu poderia ter virado porque um jogador deveria ter sido expulso, você não deu amarelo, esse amarelo viraria cartão vermelho. Essa falta aqui, professor, ela é para vermelho. Se a Conmebol entender que ela é para vermelho, você entra aqui e muda o resultado da decisão que o árbitro teve. É muito perigoso esse precedente. Então eu acho que a Conmebol não vai aceitar. Acho que não é o mesmo caso do Dedé. No caso do Dedé, o árbitro enxerga, e o VAR enxerga uma agressão, onde depois com as imagens fica muito claro que não há uma agressão, que ele não está nem vendo o que ele está fazendo, não tem agressão nenhuma. E aí você anula um cartão vermelho por causa de uma agressão. Ou seja, não é exatamente um lance interpretativo da arbitragem durante o jogo. Quando você anula um amarelo, você está anulando uma interpretação do árbitro, errada, não estou discutindo que ela é errada, você está discutindo uma anulação do árbitro, e você está abrindo precedente para dentro do mesmo jogo você criar uma contra, como é que fala? Uma notificação do outro lado. Porque dentro do argumento, olha, este amarelo aqui me prejudicou, o Estudiantes tem um puta argumento de dizer, fala assim, então, tem no mesmo jogo um não amarelo que também me prejudicou. Com o mesmo jogador. E aí a Conmebol vai estar pitando o jogo. Porque ela não vai estar discutindo se houve uma agressão ou não, que é uma coisa que a imagem pode comprovar. Ela vai estar entrando no mérito do se o árbitro está correto ou não numa interpretação. Se isso acontecer,
Só no Campeonato Brasileiro, nos últimos 2 anos, nós tivemos pelo menos 6, 7 vezes em que a CBF reconheceu que o árbitro cometeu um erro. E aí, você anula a decisão do árbitro? Você descredencia o árbitro a tomar essa decisão? Porque se acontecer isso, toda a expulsão vai ter que ser julgada no dia seguinte. E aí todas as suspensões deixam de ser automáticas e passam a ser dessa forma. Tem como a Conmebol fazer uma coisa desse tamanho? Por mais que a gente concorde que aquela expulsão naquele momento tenha sido errado, você entende onde eu quero chegar? O tamanho do precedente disso? Porque imediatamente no mesmo jogo também tem um erro a favor do Flamengo. Os exageros pós-jogo são naturais, o torcedor tá alucinado, o jogo acabou aquela hora e tal, e os exageros, eu tentei ponderar ali até na live ontem, falei, gente, calma, também não é assim. Foi pênalti? Não, eu acho que, eu não tenho certeza se foi pênalti, a imagem não é clara, vamos com calma. Bateu na mão do cara? Não sabemos se bateu na mão do cara, parece que bateu nas costas e não na mão, né? Já viram as imagens e tal, o próprio Flamengo não está falando nada, porque as imagens parecem que a bola bate nas costas e não na mão. Então, assim, já se pegou um problema e se transformou em 10 para ganhar força, né? É uma coisa política, né? Que se faz muito. Esse lance específico tá errado, o árbitro não deveria ter expulsado, mas entendam o tamanho dessa decisão. Antes das notícias do Flamengo, pedimos a vocês que se inscrevam nos canais Chigo Garcia e Rica Perrone. Os links ficarão na descrição como forma de créditos. Agora um resumo das principais notícias do clube mais amado do Brasil. Felipe Luiz é sincero ao explicar motivo de não utilizar Carrascal em jogo do Flamengo Estudiantes. Não importa se o técnico Felipe Luiz foi questionado sobre o motivo de não utilizar Jorge Carrascal na vitória do Flamengo sobre o Estudiantes ARG no Maracanã. Na resposta, o comandante abusou da sinceridade e explicou a decisão de não colocar o meio-campista nessa quinta-feira, 18. Para mim, não importa se o jogador custou 100 milhões ou se é da base. Eu coloco o que eu acredito que seja o melhor para a equipe. E não importa se ganha 5 mil ou 5 milhões, vai jogar quem eu achar melhor naquele momento. Então não penso porque o clube gastou mais ou gastou menos. Declarou antes de concluir. Eu acho que, naquele momento, eu acreditei que com Bruno e Plata pressionando, nós iríamos recuperar o domínio territorial, conseguiríamos pressionar melhor. E com o Luiz também, que consegue ter perna para fazer toda essa ala que o Varela estava precisando de ajuda, finalizou Felipe Luiz. Importante frisar que essa não é a primeira vez que Felipe Luiz fala sobre a situação de Carrascal no Flamengo. No último domingo, 14, o comandante afirmou que o atleta deu azar, pois disputar vaga com Arrascaeta é bastante difícil. Na ocasião, inclusive, o colombiano saiu do banco de reservas e deu assistência para gol de Emerson Royal diante do Juventude com Carrascal no banco de reservas. O Flamengo impôs um ritmo avassalador no jogo contra o Estudiantes logo no início da partida. Diante dessa situação, o Mengão abriu o placar com Pedro e Varela antes dos 10 minutos. Mesmo com o controle do jogo, o Flamengo viveu uma instabilidade no jogo, muito pelas atitudes da arbitragem. Um dos lances cruciais, Andrés Rojas expulsou Plata de forma equivocada. Logo na sequência, o Estudiantes conseguiu descontar, fechando o placar em 2-1. Conmebol anula a expulsão de Plata, que fica à disposição do Flamengo para a volta contra o Estudiantes ao cartão vermelho para Plata, durante a vitória por 2-1 do Flamengo sobre o Estudiantes. Pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, na noite desta quinta-feira, foi anulado pela Conmebol. Nesta sexta-feira, o Flamengo recebeu um comunicado da entidade, informando ainda que o jogador, consequentemente, não está mais suspenso da próxima partida, o jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira, 25, em La Plata. Por meio deste comunicado, informo que, de acordo com as informações prestadas pela Comissão de Arbitragem e após a devida análise, a unidade disciplinar informa que a comunicação de medidas disciplinares referentes ao jogador, Gonzalo Jorge Plata Jimenez, foi modificada. Consequentemente, confirma-se que o referido jogador não está suspenso para a próxima partida oficial do seu clube na Conmebol, Libertadores de 2025, diz a nota. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Mauro César, do UOL, e confirmada pela reportagem do Gepo na manhã desta sexta-feira. A Conmebol já havia admitido que houve erro na expulsão de Plata. No vídeo divulgado pela entidade,
antes dos áudios do VAR, o narrador reconhece que o árbitro colombiano Andrés Rojas não deveria ter mostrado o cartão vermelho. Antes, a entidade havia enviado um ofício comunicando a suspensão de Plata para o segundo jogo e a multa de os R$500, 2.600 para o Flamengo por cada jogador que levou amarelo: Samuel Lino, Saúl e Bruno Henrique. Foi essa suspensão que foi revertida. Mais cedo, o Flamengo havia soltado uma nota oficial informando que recorreria da expulsão de Plata e pediria providências à CONMEBOL em relação às decisões da arbitragem. O desempenho do árbitro Andrés Rojas da Colômbia revoltou dirigentes, o técnico Felipe Luiz e jogadores que se manifestaram ao fim do jogo. Houve alguns lances polêmicos na partida. O principal deles aconteceu aos 38 minutos da etapa final, quando Plata recebeu o segundo cartão amarelo em disputa com Facundo Rodrigues. No lance, o equatoriano chegou antes e foi acertado pelo zagueiro argentino, mas o juiz entendeu que a falta foi do jogador rubro-negro Brasileirão. Felipe Luiz define time titular para jogo do Flamengo x Vasco em treino deste sábado. Flamengo segue preparação para um dos jogos mais importantes da temporada até então. No domingo 21, o mais querido enfrenta o Vasco pela 24ª rodada do Brasileirão. Já assim, neste sábado, 20, Felipe Luiz vai definir o time titular para o Clássico Carioca. Conforme cronograma divulgado pelo Flamengo, Felipe Luiz comanda a última atividade do Flamengo às 09h30, horário de Brasília, deste sábado, 20, no CT Ninho do Urubu. Após os treinamentos, o treinador define o time titular que enfrentará o Vasco. Qual a provável escalação do Flamengo? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alain de la Cruz, Saúl e Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Apesar do jogo decisivo na quinta-feira 25 contra o Estudiantes Arreg, o Flamengo deve enfrentar o Vasco com força máxima. Vale destacar que Felipe Luiz tem apenas um desfalque confirmado para o jogo, visto que Eric Pulgar segue recuperação após fratura no pé esquerdo. Por outro lado, o Flamengo tem duas dúvidas para o jogo deste domingo, 21. Jorginho e Alex Sandro. Os jogadores desfalcaram o time na vitória por 2-1 sobre o Estudiantes, pela ida das quartas de final da Libertadores, na última quinta-feira, 18. Alex Sandro se recuperava de lesão muscular na panturrilha esquerda, enquanto Jorginho apresentava dores no músculo posterior da coxa direita. Apesar disso, os jogadores treinaram em campo nesta sexta-feira, 19, e, por isso, podem ficar à disposição de Felipe Luiz. O Flamengo, neste momento, segue na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos conquistados. Nesse ínterim, o time de Felipe Luiz soma 15 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Por outro lado, o Vasco segue lutando contra o rebaixamento e aparece na 15ª posição, com 23